Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha de cabeça num tema que, olha, fascina e divide opiniões há séculos na teologia cristã. A volta de Cristo, o segundo advento e o que acontece com aquele tal de milênio ou quilismo. Um tema de tanto, né? Cheio de nuances. Pois é. E nossa bússola para essa jornada são trechos do capítulo 22 do Manual de Escatologia, de Dwight Pentecost, um clássico sobre o assunto. O material é denso, eu confesso, mas prometo que as ideias são muito instigantes. É uma referência fundamental mesmo para quem estuda escatologia. Exato. E Pentecost defende que sacar o plano de Deus para esse período é chave para entender as profecias, sabe? Então, nossa missão hoje é meio que desemaranhar as principais formas como os cristãos entenderam e ainda entendem esse evento tão esperado e debatido. Com certeza. Essas diferentes visões moldaram muito a história da igreja. Quilianismo. Só o nome já soa meio misterioso, né? Vem do grego para mil. Mas o que isso significa na prática? Basicamente, é a ideia de um futuro reino de 1000 anos aqui na Terra. A Enciclopédia Britânica, que o Pentecost cita, define como a crença de que Cristo volta antes desses 1000 anos para reinar pessoalmente. A presença dele é que marca esse período, entende? Ah, entendi. Então, a vinda dele dá o start nesses 1000 anos. Isso. Mas é mais que só um número. Como aponta Lewis Sperry Chafer, também citado ali no material, o termo que pegou mais tarde, pré-milenarismo, carrega uma bagagem maior. Ele se refere a um tempo específico depois da volta de Cristo, onde muitas promessas feitas a Israel no Antigo Testamento, elas se cumpririam literalmente. Literalmente como? Tipo, Messias reinando em Jerusalém, no trono de Davi, sabe? É a realização física daquilo que foi prometido lá atrás. Toda aquela expectativa do Antigo Testamento encontrando o seu cumprimento. Entendi. Então, não é só contar 1000 anos no calendário, é sobre como as promessas antigas se encaixam no futuro. O material de Pentecostes organiza a história dessa crença em 4 grandes visões. Vamos dar uma olhada nelas. Vamos lá. É uma boa forma de organizar o pensamento. A primeira é chamada de posição não literal ou espiritualizada. Essa é a visão que basicamente diz que não haverá um retorno físico e literal de Cristo. O teólogo William Newton Clarke, que é resumido por Walvoord no texto, via a segunda vinda mais como a presença espiritual de Cristo com seu povo. Presença espiritual? Como assim? É, algo que começou lá atrás no Pentecostes, continuou em eventos históricos tipo a destruição de Jerusalém e segue acontecendo conforme a igreja avança espiritualmente. Não seria um evento único, pontual, mas um processo contínuo. Peraí, então, para essa visão, a volta de Cristo não é um evento futuro específico, mas algo que já está rolando espiritualmente. Tipo agora. Exatamente. O ponto central aqui é questionar o fato de um retorno literal e visível. Pentecoste argumenta que essa visão geralmente nasce ou de uma descrença geral na Bíblia como literalmente inspirada, ou de um método de leitura que busca significados puramente espirituais, sabe? Não históricos ou físicos. Então a vinda poderia ser vista na conversão de alguém, ou na morte do crente. Isso, ou em grandes movimentos da história. Enfim, não um evento cósmico futuro com Cristo aparecendo nas nuvens. Ok? Uma abordagem bem diferente. A segunda visão que Pentecost lista é a posição pós-milenarista. Pós significa depois. Essa galera acredita que o mundo vai melhorar muito, vai ser majoritariamente cristianizado antes da volta de Cristo. Correto. Ele volta depois que essa era de ouro, o milênio, já estiver estabelecida pela igreja. Então eles acreditam sim num retorno literal e num milênio. Sim, acreditam. A grande diferença é quem traz esse milênio e quando Cristo volta. Segundo eles, é a própria igreja, através da pregação do evangelho e da sua influência positiva no mundo, que vai gradualmente estabelecer esse período de paz e justiça. Cristo só volta depois para encontrar esse reino já funcionando, digamos assim. Nossa, que otimismo!
Imagino que essa visão tenha tido seu auge, né? Sim, foi bem popular depois da Reforma Protestante, especialmente nos séculos XVIII e XIX. Interessante essa inversão. A terceira é a posição amilenarista. O A aqui é de negação, sem milênio literal na Terra depois da volta de Cristo, certo? Precisamente, para os amilenaristas, as profecias sobre o reino já estão se cumprindo agora, de forma espiritual, na era da Igreja, esse período que a gente vive, entre a primeira e segunda vinda de Cristo. E como isso funciona? Onde está esse milênio espiritual? Bom, segundo essa visão, Satanás teria sido preso ou seu poder limitado com a primeira vinda de Jesus, lá no ministério dele, e a era atual é o tal milênio, só que espiritualizado. Mas onde ele acontece? Aqui na Terra? No céu? Aí tem uma pequena avaliação dentro do amilenarismo. Alguns, como o famoso Agostinho, viam esse milênio acontecendo espiritualmente na igreja aqui na Terra mesmo. Outros, bem mais tarde, como B.B. Warfield, pensavam que o milênio se refere ao estado dos santos que já morreram e estão com Cristo no céu, reinando com ele lá. Entendi. Duas formas de ver, mas a ideia central é a mesma. É a mesma. Não espere um reino literal de 1000 anos depois da volta de Cristo. Quando ele voltar fisicamente, aí já começa o estado eterno, o fim de tudo. A briga aqui é se as promessas do Antigo Testamento para Israel se cumprem literalmente com Israel no futuro ou se elas foram transferidas para a igreja de forma espiritual agora. Fica clara a diferença. E a quarta e última visão principal listada é a posição pré-milenarista, pré-antes. Essa é a visão que acredita que Cristo volta literal e fisicamente antes do início do milênio. É a chegada dele que inaugura esses 1000 anos de reinado na Terra. Exatamente. E é nesse período de 1000 anos que, para os pré-milenaristas, as promessas literais feitas a Israel no Antigo Testamento, o trono de Davi, a restauração da Terra, tudo aquilo finalmente se cumprirão de forma concreta. E depois desses 1000 anos? Depois dos 1000 anos, aí sim, o reino milenar daria lugar ao estado eterno, a nova criação. Olha, aqui parece que a coisa fica interessante mesmo. Porque o próprio Pentecost, ele até cita um oponente, o amilenarista Eilis, concordam que a raiz da diferença toda está em como se lê a Bíblia. Certo. A interpretação milenarista admitiu, e o Pentecoste destaca isso. Se você interpretar as profecias do Antigo Testamento literalmente, não dá para dizer que elas já se cumpriram, que podem se cumprir nesta era atual, na igreja. Quer dizer, a leitura literal leva a uma conclusão diferente. Leva a esperar um cumprimento futuro e físico. Portanto, aceitar ou rejeitar o pré-milenarismo depende fundamentalmente da sua abordagem de interpretação. Você lê as profecias de forma literal, esperando um cumprimento físico e futuro para Israel e para o mundo, ou de forma mais simbólica, espiritualizada, vendo o cumprimento na igreja ou no céu agora. Essa escolha hermenêutica, a ciência da interpretação, é a chave de tudo. Faz todo sentido. É como ter óculos diferentes para ler o mesmo texto, né? E falando em história, o material argumenta forte que, nos primeiros séculos da igreja, a visão dominante era pré-milenarista. Cita historiadores importantes, até oponentes que reconhecem isso. Sim, Pentecoste compila muitas evidências disso. Ele mostra que por cerca de 250 anos após os apóstolos, essa era a visão mais comum, a mais aceita. Figuras importantíssimas como Justino Mártir, lá em Roma, Irineu em Lyon, na Gália, hoje França, Tertuliano em Cartago, no norte da África. Gente de peso. Sim, e todos eles escreveram claramente sobre esperar um reino futuro de 1000 anos na Terra após a volta de Cristo e a ressurreição dos justos. O Justino Mártir chegou a dizer que essa era a crença dos cristãos de mente completamente correta, ou seja, a visão ortodoxa da época. Não era um dogma oficializado em concílio, mas era sim amplamente aceita. Uau! Se era tão comum no início, o que aconteceu? Como essa visão perdeu espaço? Como o amilenarismo cresceu tanto? Ótima pergunta. A virada começa a acontecer ali pelo século III, principalmente com a influência da Escola Teológica de Alexandria no Egito. Começaram a surgir as primeiras oposições mais consistentes. Nomes como Clemente de Alexandria e especialmente seu aluno Orígenes foram cruciais nesse processo. Alexandria, famosa pela interpretação alegórica, né? Exatamente.
Esse foi um dos fatores principais que Pentecoste aponta. Orígenes era um gênio, sem dúvida, mas muito influenciado pela filosofia grega, especialmente o platonismo, que tende a desvalorizar o mundo material em favor do espiritual, do ideal. Ele popularizou enormemente a interpretação alegórica da Bíblia, buscando significados espirituais escondidos por trás do texto literal. E como isso afetou a visão do milênio? Bom, como o pré-milenarismo depende fundamentalmente da leitura literal das profecias sobre um reino terreno, esse método alegórico minou completamente a sua base. Se tudo é símbolo, por que esperar um reino literal? Faz sentido. Mas foi só isso? Só a interpretação? Não só. Pentecoste aponta outros fatores interligados. O surgimento de ideias consideradas heréticas na época, como o gnosticismo, que tinha uma visão negativa da matéria, ou o docetismo, que negava a plena humanidade de Cristo. Isso também impactava a ideia de um reino físico. E a relação com o judaísmo? Também pesou. Havia uma crescente tensão entre a igreja, que se tornava majoritariamente gentílica, e o judaísmo. Isso levou a uma certa rejeição de ideias vistas como judaizantes. E um reino terreno, literal, com foco em Israel e Jerusalém, parecia muito judaico para alguns cristãos gentios da época. Entendi. Uma combinação de fatores filosóficos, teológicos e sociais. Fator decisivo mais tarde, no século IV. Qual? A conversão do imperador Constantino e a união entre igreja e Estado. Olha só a mudança. De repente, a igreja deixou de ser perseguida e passou a ter poder, prestígio, riqueza neste mundo. A esperança que antes estava muito focada no retorno de Cristo e no reino futuro começou a se deslocar para a glória presente da igreja dentro do Império Romano agora cristianizado. Ah, então a sensação era de que o reino de Deus já tinha chegado, de certa forma. Exatamente. Começou a parecer que o reino de Deus era a própria igreja institucional triunfante no império. A necessidade de esperar um reino futuro diminuiu para muitos. Entendi a mudança de foco. A esperança futura deu lugar a uma satisfação presente. E aí entra Agostinho, né? Figura gigante nesse processo. Gigante. Agostinho, século IV, V, foi quem deu a forma clássica, a estrutura teológica mais robusta e influente à visão amilenarista. Ele fez isso na sua famosa obra A Cidade de Deus. Antes dele, como falamos, a visão amil estava mais ligada à escola alegórica de Alexandria, que era vista com certa desconfiança por alguns. Agostinho deu a ela um verniz de ortodoxia. E como ele estruturou essa visão amilenarista? Usando essa interpretação espiritualizante, que já estava ganhando força, ele disse que o milênio descrito lá em Apocalipse 20 não era um período futuro, mas sim a própria era da igreja, esse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas e a prisão de Satanás? A primeira ressurreição? Ele interpretou tudo espiritualmente. Satanás foi preso ou seu poder foi limitado durante o ministério terreno de Jesus. A primeira ressurreição não era física, mas sim o novo nascimento espiritual do crente, a regeneração pela fé. E o reinado dos santos com Cristo por 1000 anos acontecia espiritualmente na igreja ou com os santos no céu. Então, a igreja visível era, de certa forma, a manifestação do reino de Deus na terra para ele. Exato. Com isso, ele negou um milênio literal após a volta de Cristo e consolidou a ideia de que as promessas do Antigo Testamento sobre o reino se cumpriam espiritualmente na igreja, não literalmente em Israel no futuro. O sistema dele foi tão influente que se tornou a visão dominante na igreja ocidental por mais de 1000 anos, durante toda a Idade Média. Impressionante o impacto de um pensador. E durante a Idade Média, com a Igreja Católica Romana se vendo como o próprio reino na Terra, o pré-milenarismo praticamente sumiu do mapa teológico dominante. Ficou esquecido. Exato, foi bastante eclipsado. O material até cita Oberlin, dizendo que o papado tomou para si a glória que é objeto de esperança. Embora, claro, alguns grupos minoritários dissidentes, como os valdenses, os paulicianos, parecem ter mantido essa esperança pré-milenarista viva, mas fora da corrente principal.
E a Reforma Protestante no século XVI, ela mudou isso? Diretamente não muito no que diz respeito à escatologia. A reforma estava focada em outras questões urgentes, como a justificação pela fé, a autoridade das escrituras. A maioria dos reformadores, como Lutero e Calvino, manteve a visão amilenarista herdada de Agostinho. Ah, então eles continuaram amilenaristas. Em geral, sim. Mas a reforma teve um efeito indireto e muito importante que o Pentecoste ressalta. Qual foi? Você mencionou a interpretação. Exatamente. O grande lema da reforma foi sola scriptura, somente a escritura. E, junto com isso, houve um retorno massivo ao método de interpretação literal, gramático-histórico da Bíblia. Eles queriam entender o que o texto realmente dizia em seu contexto original, rejeitando os séculos de alegorização excessiva da igreja medieval. E isso abriu portas. Abriu as portas. Embora eles mesmos não tenham aplicado esse método literal consistentemente às profecias escatológicas de imediato, talvez por reação a alguns grupos radicais da época, esse retorno ao respeito pelo sentido literal do texto foi fundamental. Preparou o terreno para que mais tarde outros teólogos revisitassem as profecias e o pré-milenarismo ressurgisse com força total. Entendi. Mas antes desse ressurgimento pré-mileniar, surgiu aquela outra visão que a gente mencionou, o pós-milenarismo. Aquela ideia otimista de que o mundo melhoraria muito antes da volta de Cristo. Isso. Ela ganhou força principalmente a partir do século XVII, com teólogos como o inglês Daniel Whitby, sendo um dos grandes sistematizadores. Foi uma visão que, casou muito bem com o espírito da época, o iluminismo, o otimismo no progresso humano através da razão, da ciência, que marcou os séculos XVIII e XIX. Faz sentido. A ideia de construir um mundo melhor aqui e agora. Exato. A ideia de que a humanidade, guiada pelo Evangelho na versão mais conservadora, ou simplesmente pelo progresso natural e moral, na versão mais liberal, construiria uma era de ouro na Terra, o milênio, antes da volta de Cristo, era muito atraente, e se tornou a visão escatológica majoritária em muitas denominações protestantes por um bom tempo, especialmente no mundo de fala inglesa. Mas esse otimismo todo não durou para sempre, né? O século XX chegou. Definitivamente não. Pentecoste argumenta, e muitos concordam, que o pós-milenarismo entrou em colapso, sofreu um golpe duríssimo, especialmente depois das 2 guerras mundiais. O horror dos conflitos, o holocausto, a bomba atômica, tudo isso tornou muito difícil sustentar a crença num progresso humano linear e inevitável rumo à perfeição aqui na Terra. A realidade foi um balde de água fria nesse otimismo. Exatamente. Além do impacto dos eventos históricos, Pentecoste aponta outras razões para o declínio. A inconsistência do método de interpretação espiritualizante que o pós-milenarismo também usava para algumas profecias, a ligação frequente dessa visão com o liberalismo teológico, que acabava negando elementos sobrenaturais da fé, e, claro, o ressurgimento tanto do amilenarismo quanto do pré-milenarismo como alternativas mais realistas, talvez. Então, com o pós-milenarismo em baixa, o amilenarismo ganhou força novamente no século XX e continua sendo uma visão muito comum hoje em dia, talvez a principal concorrente do pré-milenarismo. Sim, preencheu parte do vácuo deixado pelo otimismo pós-milenarista que ruiu. E ele continua se baseando naquela ideia central de Agostinho. Interpretação espiritualizante, o milênio acontecendo antes da segunda vinda, seja aqui na Igreja na Terra, a visão mais clássica, defendida por nomes como Alice, Berkhoff e a visão oficial da Igreja Católica também, ou no estado intermediário dos santos no céu, aquela visão de Warfield. O material aponta algumas razões para essa popularidade atual do milenarismo. Parece ter uma longa tradição, vem de Agostinho, tem o selo de aprovação de muitos reformadores, encaixa bem com uma eclesiologia forte, foco na igreja, parece teologicamente mais simples para alguns, mas também levanta críticas, certo? Principalmente sobre o método de interpretação. Volta à questão da hermenêutica. Sim, Pentecoste é bastante crítico ao método amilenarista. Ele questiona a consistência da espiritualização. A pergunta que ele levanta é:
Se nós espiritualizamos as promessas claras do Antigo Testamento sobre um reino terreno para Israel, por que não aplicar o mesmo método a outras doutrinas? Por que não espiritualizar a ressurreição física de Cristo, por exemplo, como alguns grupos fizeram na história? E um ponto delicado, a consistência do método. Exato. Ele vê um perigo na aplicação seletiva desse método espiritualizante. Argumenta que ele muitas vezes não surge naturalmente da leitura cuidadosa do texto, da exegese, mas sim da necessidade de resolver aparentes contradições proféticas ou de encaixar as profecias em sistemas teológicos pré-concebidos, como a teologia pactual, que tende a ver a igreja como o novo Israel, que herda todas as promessas. E ele diz que isso impacta outras áreas da teologia também. Sim, ele argumenta que essa abordagem pode obscurecer a distinção bíblica que ele vê como clara entre o plano de Deus para Israel e o plano de Deus para a igreja, impactando a eclesiologia, a doutrina da igreja, e na própria escatologia, gera visões diferentes dentro do próprio milenarismo sobre onde e como o milênio acontece. Entendi as críticas. É a questão da hermenêutica voltando com tudo. E, em paralelo a esse ressurgimento a milênio, o pré-milenarismo também voltou com força total, né? Especialmente a partir do século XIX, como você mencionou. Exatamente, e foi impulsionado justamente por aquele retorno à interpretação literal que a reforma protestante tinha iniciado séculos antes. Figuras importantes como Johann Albrecht Bendel na Alemanha, depois John Nelson Darby e os Irmãos de Plymouth na Inglaterra, e mais tarde C.I. Scofield, nos Estados Unidos, com sua famosa Bíblia de Estudo anotada. A Bíblia Scofield, super influente. Muito influente. Eles, entre muitos outros, popularizaram essa visão pré-milenarista, especialmente no meio evangélico conservador e fundamentalista. Eles aplicaram de forma mais consistente o método literal às profecias e concluíram que elas apontavam inequivocamente para um retorno de Cristo antes de um reino literal de 1000 anos na Terra, com o cumprimento das promessas a Israel. O material até cita Alford dizendo que a maioria dos intérpretes bíblicos, em número e perícia, teria adotado a visão pré-milenarista. E jornada. Passamos por 4 visões bem diferentes. Não literal, pós-milenarista, amilenarista e pré-milenarista. Cada uma com sua história, seus argumentos teológicos e, o que parece ser o ponto crucial, sua forma distinta de ler as passagens proféticas da Bíblia. Fica muito claro que essa questão da interpretação literal ou espiritualizada é o grande divisor de águas aqui. Sem dúvida alguma. Para o Pentecoste e para toda a tradição pré-milenarista que ele representa no livro, a doutrina da segunda vinda não é um detalhe teológico secundário, sabe? É algo absolutamente central. Ele cita Schaeffer dizendo que é a primeira profecia humana registrada, a última mensagem da Bíblia, o tema mais extenso das Escrituras. É algo que permeia tudo. E essa visão pré-milenarista e literal que ele defende enfatiza algumas características dessa vinda, né? Para deixar bem claro como eles a veem. Sim, o material resume bem. Primeiro, que ela será pré-milenar, ou seja, acontece antes do reino de 1000 anos começar. Segundo, que será literal, um retorno físico, corporal, visível de Cristo à Terra, do mesmo modo como ele subiu. Como diz lá em Atos, né? Esse Jesus virá do modo como viste subir. Exatamente. Terceiro, que é inevitável porque existem inúmeras profecias e alianças bíblicas que, segundo a interpretação literal, ainda não se cumpriram e só podem se cumprir com a presença física de Cristo reinando na Terra. Ele lista exemplos: o retorno dele ao Monte das Oliveiras, a destruição do Anticristo, o estabelecimento do trono de Davi em Jerusalém, o julgamento das nações, a restauração da natureza. Tudo isso exigiria o retorno literal dele. E por último, que será visível, não algo secreto ou apenas espiritual, mas uma manifestação pública e gloriosa para todo mundo ver, como diz Apocalipse, todo olho o verá. Ok, bem definido. E o mais interessante, talvez, é que o material ressalta no final que essa não é só uma doutrina para ficar debatendo em seminário, mas algo com implicações práticas enormes para a vida cristã, lá no Novo Testamento. Exatamente, isso é fundamental. A promessa da volta de Cristo não é apresentada como mera curiosidade sobre o futuro. Ela é usada constantemente pelos apóstolos como motivação para a vida presente.
Para vigilância, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora, para sobriedade, para fidelidade no serviço cristão, para ter paciência em meio ao sofrimento e perseguição, para buscar a santidade e a pureza, para amar os irmãos. Para ter esperança e consolo também, né? Muita esperança e consolo. A certeza da volta dele é apresentada como grande encorajamento para os crentes em todas as circunstâncias. Não é só sobre quando ou como ele volta, mas sobre como viver hoje à luz dessa promessa bendita. Entendi. Então, recapitulando nossa exploração de hoje, a gente viu como a interpretação da volta de Cristo e do milênio gerou historicamente essas 4 grandes correntes: a não literal, ou espiritualizante, a pós-milenarista otimista, a amilenarista presente espiritual e a pré-milenarista futuro literal. Acompanhamos a análise do Dwight Pentecost sobre como essas visões surgiram, como ganharam ou perderam força ao longo da história da Igreja. E principalmente como a tensão fundamental entre ler as profecias literalmente ou de forma espiritual, simbólica, alegórica, está no coração, na raiz de todo esse debate. É a questão hermenêutica definindo as conclusões. Exatamente. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão importante, que talvez vá além do tema específico de hoje, né? Qual seria? Bom, o material foca muito nessa tensão entre interpretação literal e alegórica de textos proféticos antigos. Fica a pergunta: será que essa escolha fundamental sobre como ler um texto, buscando o sentido mais direto, histórico, ou buscando significados mais simbólicos, espirituais, escondidos, influencia só a nossa teologia? Ou será que essa mesma tensão não aparece na forma como a gente interpreta outras áreas da vida, outras narrativas históricas, talvez até eventos atuais fora do contexto religioso? Como a nossa lente interpretativa molda o que a gente vê? Nossa, é uma ótima pergunta. Como essa decisão hermenêutica básica transborda para outras áreas do conhecimento e da vida, algo que com certeza vale a pena continuar pensando. De Dwight Pentecost. Esperamos que tenha sido útil para entender melhor essas diferentes perspectivas e, quem sabe, tenha inspirado a buscar mais sobre o assunto. Até a próxima!